Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz. Que prazer estar mais um dia, mais uma noite com você em sua casa, nessa quarta-feira, dia 13 de maio do ano de 2020. Seguimos juntos a nossa caminhada pela busca de fé, confiando que o Senhor Jesus está conosco, nos fazendo vencer essa etapa tão difícil que estamos enfrentando, que é a ausência dos nossos cultos públicos. Porém, estamos presentes um com o outro, cuidando um dos outros, trabalhando em amor, sendo persistentes na fé, que isso é uma fase e que muito em breve vai passar. Queridos, como é bom! Mais uma quarta e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre parábolas. Começamos na semana passada, eu te fiz esse convite, lancei esse convite a você e a sua família, para que nós pudéssemos juntos estar estudando as parábolas de Jesus que estão escritas nos evangelhos sinóticos, não é isso? Evangelhos sinóticos, aqueles que têm os textos parecidos. Então, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. João, apesar de ser um evangelho do Senhor Jesus, o quarto evangelho, ele não se enquadra nos evangelhos sinóticos. Por que isso? Muitas das citações que você acha em Mateus, você acha em Marcos e você acha também em Lucas, as mesmas citações. Por isso são evangelhos sinóticos. Queridos, hoje eu quero lhe fazer um convite para nós estudarmos então a nossa segunda parábola. Por que nós quisemos estar caminhando às quartas-feiras com esse estudo? Porque é necessário que nós conheçamos aquilo que Jesus Cristo, nosso Mestre, ele insistiu em nos ensinar, se aplicou a nos ensinar de formas pedagógicas, nos ensinando sobre o reino de Deus. Então, nessa quarta-feira, eu gostaria de estar estudando com você, meu querido e minha querida, sobre o tema Por que a casa cai? Vou repetir. Por que a casa cai? A nossa proposta é hoje, estamos fazendo a primeira parte desse estudo aplicado à vida cristã e no domingo fazermos a segunda parte desse estudo aplicado à vida familiar, porque no domingo dos meses de maio nós estamos estudando sobre família, ok? Então vamos à parte 1 do estudo dessa parábola, Por que a casa cai? Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 29. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 29, diz o seguinte. Deixa eu encontrar aqui. Mateus 7, 24 a 29. O prudente e o insensato. Porque quem pratica... Vou retornar. Porque quem ouve e pratica essas minhas palavras é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque os seus alicerces estavam na rocha. Versículo 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Versículo 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Pai, fala o nosso coração através dessa parábola, para que possamos sair daqui, desse estudo, mais fortalecidos no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, por que a casa cai? Recapitulando alguma coisa sobre parábola, porque talvez o irmão tenha não participado na quarta-feira passada ou está precisando ter mais um esclarecimento. Parábola significa comparação,
alegoria, figura. Foi um método pedagógico que Jesus Cristo, o nosso Messias, ele utilizou nos seus 3 anos de implantação do seu ministério, onde ele estava estabelecendo o reino de Deus. Não era um reino humano, quando um rei ele era colocado no trono, depois que ele morresse, outro rei assumisse. Mas o reino de Deus é um reino eterno, que começou lá atrás na eternidade, está em nós e vai para a eternidade. Não tem começo, nem meio e nem fim. Jesus Cristo então estava ensinando sobre o reino de Deus, onde um rei poderoso sentava no trono. E esse rei era ele mesmo, o Messias, o Filho de Deus, ensinando as multidões, ensinando as pessoas, usando essa figura, esse tipo de comparação. E nós vimos, né, queridos, que são 42 registros de parábola, ou seja, foi uma didática muito utilizada pelo mestre. Também citei aos amados irmãos na quarta-feira passada uma frase do escritor Clayton Coates, e ele nos explicou o seguinte sobre parábola e eu achei muito próprio, muito importante. Parábola é a explicação de algo desconhecido através de figuras conhecidas. É a explicação de algo desconhecido através de figuras conhecidas. Então, Jesus, na sua didática, pegou fatos importantes de conhecimento do povo judeu, de conhecimento das multidões, que era aplicado com facilidade entre eles, para explicar um fato desconhecido que era a implantação do reino de Deus através do próprio Jesus, através do Messias, através do Rei dos Reis. Então, essa figura foi utilizada para clarear, esclarecer a mente daqueles que ouviam e servem para nós até hoje, porque as figuras utilizadas para comparação são conhecidas de todos nós também. Na semana passada, nós estudamos sobre o grão de mostarda e hoje nós vamos estudar essa parábola que fala sobre o construtor, sobre a construção de uma casa e o terreno que foi utilizado. Quem de nós não construiu, não está construindo ou deseja construir a sua casa? Então, uma figura bem conhecida, bem corriqueira de todos nós. Jesus ensinando sobre o reino de Deus à multidão, como nós vimos no versículo 28, aí está relatado. As multidões estavam maravilhadas. Então, muitas pessoas estavam tendo conhecimento dessa parábola, dessa aplicação sobre o reino de Deus que Jesus estava dando. Pensemos hoje sobre o prudente e o insensato construtor, através de uma pergunta: por que a casa cai? Nós sabemos que essa frase, a casa cai, ela é muito utilizada quando alguma coisa não deu certo. E a casa caiu. Então a gente sabe que foi uma situação inusitada que aconteceu, onde um plano, um projeto, um sonho ruiu, foi interrompido, não deu certo. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar em cima dessa pergunta: por que a casa caiu? Percebemos, irmãos, ao ler esse texto de Mateus 7, esse registro, que a falha estava na pessoa do construtor, daquele que se propôs a construir. Um construiu certo, sendo sensato, e o outro construiu errado, não sendo insensato. Essa comparação vai nos dar um vislumbre sobre a nossa vida cristã, aonde é que nós estamos errando e por que tantas das vezes a casa espiritual ela vem a cair. Vamos pensar então na aplicação na vida cristã daqueles que se propõem seguir ao Mestre, ao Senhor Jesus. Queridos, por que alguns dão certo nessa área cristã? Por que alguns persistem? Por que alguns são vitoriosos? Por que alguns vão longe na sua fé? E por que alguns não conseguem persistir? E acabam desistindo, acabam parando, acabam falhando, acabam ficando para trás na sua caminhada cristã. É o que nós vamos estar vendo. Em primeiro lugar, eu quero ver o tipo de construtor sensato com os queridos irmãos.
aquele que deu certo na construção da sua vida cristã ensinada por Jesus Cristo. Vamos ler novamente o versículo 24 e 25 de Mateus 7, diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Primeiro construtor, então, que está aqui relatado nessa parábola, o construtor prudente, o construtor sensato, aquele que sabe o que está fazendo, que calcula bem, pensando em todas as etapas da sua vida, a presente e a que está por vir, o que vive agora e o que vai encontrar depois. Esse sensato, essa pessoa sensata, queridos, ela dificilmente ela é pego de surpresa, porque ela consegue calcular todas as fases da sua vida. Jesus ensinando como dar certo como participante do reino, para que nós possamos não sucumbir na nossa fé, possamos não voltar atrás na nossa fé. No versículo 24 que acabamos de ler, esse construtor, queridos, é visto como aquela pessoa que se dedica, como aquela pessoa que se esforça a levantar a sua casa sobre um lugar seguro, sobre uma rocha. No caso que nós estamos vendo agora da vida cristã, quer levantar a sua casa, a sua fé, em local seguro, que possa fazer permanecer a sua fé constantemente forte em Jesus Cristo. Podemos dizer que essa casa, então, é o meu relacionamento com o Senhor, a nossa vida espiritual. E podemos também dizer que essa rocha, que esse construtor sábio, esse construtor sensato, procurou para construir a sua casa, a sua fé espiritual, é Jesus Cristo de Nazaré. Ora, nós estamos vendo aqui uma pessoa persistente, buscando um solo seguro. A casa, querido, não pode ser levantada em cima da areia, mas precisa haver uma dedicação, um esforço para cavar sapatas, até procurar um terreno seguro. E aqui, para o contexto de Israel, estava dizendo, para o contexto de Judá, que a casa deveria passar a primeira, segunda, terceira camada de areia até chegar num terreno rochoso, e só ali os alicerces serem lançados daquela casa. Casa sobre areia superficial, ela tende a cair. Casa quando ele está bem alicerçada, com sapatas bem feitas, bem seguras, não caem. E era isso que Jesus Cristo estava ensinando. Porém, dá trabalho. Procurar um bom fundamento, procurar a rocha, procurar um relacionamento estreito, firme com o Senhor, com a vida espiritual, exige dedicação, exige esforço. E é por isso, queridos, que muitos não conseguem se dedicar ou perceber essa necessidade e acabam falhando. Esse construtor, que é o nosso exemplo, ele agiu antecipadamente, ele agiu prudentemente. Por quê? Ele estava vivendo um momento de paz, um momento de tranquilidade, um momento de segurança na construção da sua casa. Pegou então esse período de paz, esse período, vamos dizer assim, de vacas gordas, como está escrito lá atrás no livro de Gênesis, falando sobre José, esse tempo de segurança, e se dedicou a construir a sua casa tranquilamente. Por quê? O versículo 25 diz que os problemas chegaram. Os problemas da vida chegaram. Olha só o versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu,
porque tinha seus alicerces na rocha. Olha bem, o homem prudente, o homem sensato, aquele que tem uma vida cristã equilibrada, que tem a sua fé equilibrada, não está livre dos problemas e das situações ruins dessa vida. Não está. Aquele que diz que a vida cristã é um mar de rosas e que não passa por dificuldades, ele está sendo um enganador, ele está sendo um mau pregador, ele está sendo um deturpador da palavra de Deus. Os problemas, eles vêm sobre quem tem uma casa firme e sobre quem tem uma casa sobre areia. Os problemas, eles vêm. O ápice dessa questão é o terreno que foi construído. O homem sensato construiu sobre a rocha, mesmo vendo chuva, mesmo vendo enchente, mesmo vendo os problemas que exemplificam os problemas da vida de todo mundo, a sua casa estava firme e essa casa não caiu. Uma mensagem muito propícia para nós, em tempos de problemas que todos nós temos. Até mesmo como esse que nós estamos vivendo de pandemia, sua fé precisa estar alicerçada. Senão, irmãos, nós vamos sucumbir, nós vamos cair. Pastora, como eu posso alicerçar a minha fé? Como eu posso estreitar o meu relacionamento com Deus? Eu sei que a pastora até se torna chata de estar repetindo a mesma coisa, mas não há outro meio. Querido, o seu relacionamento com o Senhor é a coisa mais importante que nós temos para construir nossa casa, nossa vida espiritual sobre a rocha. Você precisa ter tempo de qualidade com o Senhor. Eu e você precisamos nos dedicar à leitura da palavra, à oração. É isso que mantém uma fé alicerçada na rocha. O texto que nós acabamos de ler diz que ele era sensato. Por quê? Quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente. Para estarmos alicerçados, irmãos, precisamos ser praticantes da palavra e não só ouvintes. Eu tenho certeza, né? Estou sendo até um pouco afrontando, mas assim num bom sentido, que a palavra está sendo ensinada ao irmão. Nós estamos tendo EBDs lindas, nós estamos tendo um mês da família lindo, nós estamos tendo um estudo sobre Jesus Cristo como Senhor lindo e tantas palavras de Deus nós temos aplicado. Nós estamos disponibilizando aos irmãos, aos queridos, a leitura bíblica da palavra de Deus em um ano, não é isso? Estamos aí enfrentando nossa leitura bíblica com o objetivo, irmãos, de ouvirmos, aprendermos a palavra de Deus? Sim, isso é importantíssimo, mas a prática é fundamental. Pratique a palavra. Essa palavra foi de Jesus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Não basta conhecer, não basta ouvir falar. A disposição, irmãos, tem que ser o esforço para praticar a palavra. Aí, queridos, seremos alicerçados. Quando os problemas vierem, as dificuldades vierem, não farão com que a nossa vida espiritual, que a nossa fé venha ruir, que nós entremos em desespero. Em segundo lugar, eu quero ver com você o segundo tipo de construtor que Jesus demonstrou nessa palavra, que é o tipo de construtor insensato. Vamos ver? Versículo 26 e 27 diz assim a palavra do Senhor. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Versículo 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Misericórdia! Ela caiu e foi grande a sua queda. Olha só o que o construtor insensato, o que o construtor tolo, o que o construtor apressado conseguiu. Construir a sua casa sobre um terreno impróprio, sobre areia. Não teve esforço, não teve a paciência, não teve a dedicação de cavar uma sapata do relacionamento com Deus até encontrar a rocha
que é Jesus. Não se dedicou, procurou uma solução rápida na sua pressa. Vencido pela ansiedade, eu quero construir logo. Colocou a sua casa sobre a areia. Misericórdia. Os problemas da vida, se você observou no versículo 27, foram os mesmos que atingiram o homem insensato. Os mesmos que o homem sensato enfrentou, o homem insensato enfrentou. As dificuldades, os ventos, a chuva forte, a enchente, porém, a forma com que o homem insensato terminou foi terrível. Se no construtor insensato a casa não caiu, a fé não esmoreceu e ele continuou forte porque estava bem alicerçado, nesse caso do homem tolo e apressado, a palavra diz que foi grande a sua queda porque não tinha alicerce. Não cavou até chegar na rocha sólida. Não dedicou tempo, irmãos. Não dedicou esforço para ter um convívio com o Senhor, um tempo de qualidade todos os dias, através da sua vida, através da oração, através da leitura da palavra e principalmente de aprender e praticar a palavra de Deus. Jesus chamou, ele mesmo falando, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é um homem insensato. Muitas pessoas têm muito conhecimento, ouve mensagens do YouTube, lê a Bíblia, está na igreja, participam das mensagens, mas estão dispostos a praticar? A diferença de um construtor e o outro está na dedicação e na disposição da prática da palavra de Deus. Esse homem insensato pensou, vai na areia mesmo. Eu quero alguma coisa rápida, porque eu não tenho tempo. E a sua fé não foi bem fundamentada. A sua fé não foi bem alicerçada. Resultado? A casa caiu e foi grande a sua queda. Que tristeza. Pastora, por que você está trazendo esse ensinamento para nós, utilizando a parábola de Jesus? Para o irmão ter ideia, concluindo a minha fala, eu te digo que a estatística atual para o nosso país, o nosso Brasil, é que para cada um cristão há um afastado do Evangelho. Isso mesmo, querido. Para cada pessoa que é dedicada a servir a Jesus, uma abandonou o Evangelho, retrocedeu e a sua fé sucumbiu. Para o irmão entender como é necessário esse ensinamento de como praticar a palavra de Deus. Para um que persiste, um não resistiu. Que estatística triste, que dói e corrói o meu coração. E eu sei que está corroendo o seu também. O que nós precisamos entender que nesse texto está bem explicado e eu já disse. Todos os dois tipos tiveram problemas. Todos os dois tipos tiveram guerras a serem enfrentadas. Todos os dois tipos, do insensato e do sensato construtor, enfrentaram dificuldades da vida. A Bíblia não eximiu nenhum nem outro. Não disse assim, aquele que persistiu não passou por problema. Não disse isso. E aquele que sucumbiu enfrentou grandes problemas. Não disse isso a palavra de Deus. Essa palavra de Jesus ensinando sobre o reino de Deus diz que todos os dois tipos enfrentam o problema. O ápice, aquilo que nós queremos ressaltar para o querido irmão, é como terminou. É como terminou a passagem pela dificuldade, pela tempestade que esses dois construtores enfrentaram. Um termina com a casa de pé, para a honra e glória do nome de Deus, com a fé ainda mais alicerçada. E o outro termina com a sua casa caindo e grande a sua queda. Querido irmão, querida irmã, termino lhe dizendo que nós precisamos de alicerces profundos, fundamentos seguros no nosso convívio com o Senhor Jesus, para não sucumbir aos problemas da vida que está sobre todo mundo. Querido, minha querida, dedique-se ao Senhor.
quando a pastora lhe convida, vamos orar, vamos fazer a nossa leitura bíblica, conhecer a palavra de Deus, participar das mensagens. Isso é um convite para o seu bem e para o meu bem, para que tenhamos a nossa fé alicerçada e que a nossa vida espiritual nunca venha sucumbir pelos problemas da vida. Querido, minha querida, pratique a palavra de Deus. Dedique-se com esforço a praticar a palavra de Deus, porque esse é o melhor caminho que nós temos a seguir. Que a sua fé seja alicerçada em Jesus. Deus te abençoe. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo.
eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.